Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Alguém já te ofendeu e depois te pediu perdão? E o que você fez? Você perdoou essa pessoa? Sua escolha em perdoar dependia da ciência de que ela continuaria te ofendendo ou te machucando? Olá, eu sou Cris Deluca e eu não sei você, mas falando por mim, há certas áreas da minha vida que tenho sofrido bastante. E não importa quantas vezes eu me arrependa ou quantas vezes eu decida não repetir mais os erros do passado, parece que mais cedo ou mais tarde eu tropeço no mesmo pecado. Hoje, o Will Santos vai explicar por que isso acontece e o que devemos fazer sobre isso, bem como o que não devemos fazer. E o programa de hoje, o segredo para a vitória contra o pecado. Will? Obrigado, Chris. Vamos começar com o que não devemos fazer. A principal coisa que não devemos fazer é ficar longe de Yah. E quando você pecar, vá a Ele, pois Ele é sua única esperança. Mas, no entanto, não é isso que fazemos, especialmente se for algo pelo qual já pedimos perdão muitas vezes. Sim, e eu sei. Qualquer área na qual eu tenho muitas dificuldades e qualquer área na qual eu precise da ajuda de Yah de uma forma bem particular. Toda vez que eu peco, cada vez fica mais difícil de pedir perdão. É simplesmente vergonhoso. É como se a última vez que me arrependi não tivesse sido de uma forma sincera, porque se fosse, eu não teria pecado exatamente da mesma maneira novamente. Então, é fácil sentir que não posso pedir perdão a Yah até que eu, resista ao pecado por um determinado tempo. Creio que você saiba do que eu estou falando, não sabe? Bem, creio que projetamos nossas próprias respostas humanas e as apresentamos ao Pai e achamos que Ele as responderá como nós. Por exemplo, se alguém o prejudicasse de alguma forma e viesse até você com um pedido de desculpas genuinamente sincero, o que você faria? Bem, eu a perdoaria, claro. Cristo disse: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, isso é meio que uma toma lá da cá? Perdoar é algo que os cristãos devem fazer sempre. Assim como fomos perdoados, também devemos perdoar. Claro que sim. Mas e se essa mesma pessoa, digamos, uma semana depois, pisar na bola com você de novo, exatamente da mesma maneira? Você seria tão rápido em perdoá-la? Isso seria mais difícil, pois eu começaria em algum momento a questionar sua sinceridade. Então, se a pessoa continuasse a te ofender por 5, 6, 7 vezes ou mais, você ainda continuaria lhe perdoando? Bem, eu tenho que admitir que depois de apenas algumas reiteradas vezes, eu questionaria quão real poderia ser essa sinceridade. E não demoraria muito para que eu começasse a sentir o desejo de colocar essa sinceridade à prova. Mostre-me que você está realmente arrependida, parando de me machucar, e então eu vou te perdoar. Eu estou com você nessa, pois eu agiria dessa mesma forma. Mas veja, essa é a diferença entre você e eu versus Yahweh. Quando alguém nos fere repetidamente, podemos até estar dispostos a perdoar 1 ou 2 vezes. Mas se as ofensas persistirem, queremos alguma prova de que eles estão genuinamente arrependidos, e a melhor prova, é claro, é o arrependimento. E que parem de fazer o que quer que seja, pois isso está nos prejudicando. Exatamente. O problema é que projetamos essa mesma atitude para com Yah, e isso não é correto fazer. Yahweh prometeu perdoar a todos os que se achegarem a Ele com o coração contrito. Mas a coisa é que o arrependimento significa que você deixou de fazer ou cometer algum certo erro.
O arrependimento é uma tristeza genuína pelo pecado. Não é neste ponto deixar de cometer um determinado pecado, pois há uma diferença. Certamente em algum momento os crentes viverão suas vidas sem pecado, mas esse ainda não é o tempo, e Yahweh sabe disso. Além disso, ele tem um plano para nos levar ao ponto da impecabilidade. Mas o que não devemos fazer é colocar nossas expectativas humanas nele. E é óbvio que não podemos ser melhores criaturas longe dele. E, no entanto, é exatamente essa a nossa reação quando pecamos e continuamos a pecar. Satanás coloca uma forte pressão sobre esses sentimentos de culpa e fica a ideia de que se não pudermos pedir perdão até que de alguma forma provemos nosso arrependimento, abstendo-se assim do pecado ou resistindo à tentação, por X vezes a culpa não se afastará de nós. E falando por experiência própria, isso não funciona. Não funciona. E a psique humana não lida muito bem com os sentimentos de culpa que nos assolam, pois logo começamos a tentar fugir deles. Uma maneira de muitos cristãos fazerem isso é simplesmente deixar todo o problema de lado e dizer: isso não faz muita diferença, pois a lei foi pregada na cruz e estamos agora sob a graça. E embora estejamos certamente sob a graça, a lei não foi pregada ou teve seu fim na cruz. Isso é bastante óbvio. Afinal, se a lei pudesse ser revogada ou mudada, Yahushua não precisaria vir e morrer. Outros cristãos caem na armadilha do legalismo. Eles sabem que a lei divina ainda está em voga, mas como os judeus dos dias de Cristo, eles tentam alcançar a perfeição, tentando viver de acordo com regras muito rígidas feitas pelo homem, e que, se lhes fosse possível observar todos esses preceitos adicionais, não haveria a possibilidade de transgredi-la. Sim, e eu sei do que você está falando. Por exemplo, um estudo cuidadoso das Escrituras revela que o sábado é observado do amanhecer ao anoitecer. Mas os sabatistas que guardam o sábado do calendário moderno aplicam as regras do dia da expiação do sábado bíblico e adoram do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Não só isso, mas muitas vezes eles enfatizam a importância de guardar os limites do sábado. E então, há esse fardo pesado de expectativa de que se você não estiver completamente pronto para o sábado, pelo menos 30 minutos antes do pôr do sol, você estará transgredindo. E o que devemos fazer a respeito? Você disse que Yah tem um plano? Sim, ele tem. Na verdade, a primeira fase de seu plano já está em vigor. Vamos lá para Êxodo 19. Esse fato ocorreu depois de 3 meses que os israelitas saíram do Egito. Eles chegaram ao Sinai e lá Yah celebrou uma aliança com Israel. Agora, uma aliança é um acordo juridicamente vinculativo, em que há condições que devem ser cumpridas por ambas as partes. Você já está aberto nessa passagem? Ok. Leia os versículos 3, 5 a 8 de Êxodo 19. Comece a ler, por favor. Ok. Subiu Moisés a Eloá, e do monte Yahua o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que Yahua lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou a Yahua as palavras do povo. Este é o acordo, o estatuto. Yah diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Isso parecia ser uma proposta irrecusável para um povo que tinha sido escravo. E o que eles responderam? Tudo o que Yahua falou, faremos. Certo, e eu acredito que eles foram sinceros ao dar essa resposta, mesmo que fosse com segundas intenções. Por qual motivo eles não seriam o povo especial e separado de Yah, recebendo assim todo tipo de bênçãos?
É claro que o problema, como todos nós descobrimos, é que somos incapazes de cumprir a lei. É por isso que vemos alguns cristãos usando a desculpa de que a obediência à lei não se faz mais necessária. E outros ainda acrescentam à lei todas essas restrições feitas pelo homem, na tentativa de evitar qualquer chance de infringi-la. E nenhuma das respostas está correta. E qual é a resposta então? 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Certo, e isso ainda não vai mudar. Mas a boa nova é que Iá levou em consideração nossa incapacidade de cumprir a lei, e ele sabe que isso não nos é possível fazer. No entanto, e isso é o que está faltando na maioria dos sermões sobre Êxodo 19, ainda devemos nos esforçar para alinhar nossa vontade com a vontade de Iá. Devemos nos esforçar para obedecer e nos submeter, assim como os israelitas fizeram quando disseram: tudo o que Iá disse faremos. Iá nunca forçará nossa vontade. E então, cabe a nós fazer a escolha de obedecer, mesmo quando sabemos que falharemos. Parece um ciclo vicioso do qual ninguém tem a chance de sair ileso. Você está certo, se isso for pelas nossas próprias forças. E Paulo tem a melhor explicação para isso. Vamos ler? Abra em Romanos 7. Romanos 7 e comece no versículo 14. Vamos falar sobre isso. Ok. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Iá, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, faz-me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Iahua por Yahushua Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. É por isso que, como aqui mesmo Paulo diz, que nunca seremos por meio de nossa própria força de vontade, apesar da sinceridade de nossa entrega, seremos capazes de obedecer à lei divina. Agora, a maioria dos cristãos irá concordar e dizer que é óbvio que não podemos guardar a lei divina por nossas próprias forças. Mas o que Paulo está explicando é que mesmo na força de Iá, não podemos guardar a lei, porque há outra lei operando em nós. E pela tua cara, eu percebo que você parece não acreditar no que eu estou dizendo. Sim, um pouco. Veja, a minha vida inteira eu fui ensinado que desde a morte de Cristo na cruz, estamos vivendo sob a graça. E já ouvi sermões e li diversos artigos sobre como agora somos cristãos da nova aliança. Para aqueles de nós que sabem que a lei ainda é válida, isso implica a necessidade de nos rendermos ao ponto de vivermos como Cristo viveu, sem pecado. Eu sei o que você está dizendo, mas é aqui que perdemos o rumo. Pois se pensamos que se fizermos uma entrega de uma forma total, estando Cristo habitando em nós, guardaremos perfeitamente a lei de Iá. Mas ainda não é assim que funciona, porque como Paulo admite no versículo 26, mesmo com a mente sou escravo da lei de Iá, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, como Iá vai corrigir essa situação? Certamente não pecaremos perpetuamente por toda a eternidade. Você acabou de responder sua própria pergunta, como Yahweh vai mudar essa bagunça em que nos encontramos. E a resposta é com uma nova aliança. A velha aliança, obviamente, não se aplica mais, pois ainda estamos em pecado. Na verdade, ela se aplica uma vez que ela precisa cumprir o seu papel e então atuar como tal. Não seria o bastante transformar pecadores em pessoas santas e sem pecado, e na realidade, não era essa a sua função.
Em outro lugar, Paulo explica que a lei é nossa guia mestre a fim de nos conduzir a Cristo, revelando a perfeição do caráter de Iá, enquanto atua como um espelho para nos mostrar nossas próprias faltas. Isso não significa que a lei seja ruim. Muitos cristãos veem a lei como antiga, ultrapassada e apenas para os judeus. Eles pensam nisso como algo do qual fomos libertados, mas perdem completamente o ponto. Paulo aborda isso também. Você ainda está com Romanos 7 aberto? Se sim, leia os versículos 7 a 13. Ok. Vamos lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O que você não está entendendo é o trabalho diferenciado feito sob a antiga e a nova aliança e como isso se relaciona com a nossa natureza decaída. Há uma grande lacuna no plano da salvação que não entendemos em sua totalidade. Não desmarque Romanos 7, porque nós vamos voltar a esse texto depois. Mas agora, abra em 1 Coríntios, capítulo 2, e leia os versículos 13 a 16. Essa passagem revela algo que nós negligenciamos. 1 Coríntios 2, versículos 13 a 16. Tudo bem. Diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Iá, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente de Yahweh, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O versículo 14 é o versículo central. O homem natural não aceita as coisas do espírito de Iá, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Bem, sim, o homem natural. Mas isso muda quando aceitamos o dom da salvação, certo? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E você está fazendo exatamente o que todos nós temos feito. Estamos lendo esse versículo e a partir dele fazemos juízo de que a nova criatura que somos em Cristo é uma criatura sem pecado, mas não é o que o texto diz. Bem, diz que algo muda. E o que é? Vamos buscar por respostas. Volte para Romanos e desta vez vá para Romanos 8. Comece a ler no versículo 1 e discutiremos à medida que avançamos. Tudo bem. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahushua, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte. Espere só um momento. O que é essa lei do pecado e da morte que Paulo está falando aqui? O mesmo de sempre. Obedecer e viver, desobedecer e morrer. Você está parcialmente certo. A lei da qual os crentes são libertados uma vez que aceitam o dom da salvação pela fé é a sentença de morte que estamos sujeitos por sermos pecadores. A morte de Yahushua é aceita como substituta da nossa própria morte. E agora estamos livres da lei que diz que se você pecar, você irá morrer. E isso é tudo? Não. E é aqui que todos nós nos desviamos. Ela não nos transforma de repente em santos sem pecado. Ok, continue lendo. Ok.
Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Iá, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Iá na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Iá, pois não está sujeito à lei de Iá, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Iá. O pendor da carne é inimizade contra Iá, pois não está sujeito à lei de Iá, nem mesmo pode estar. O que este versículo está explicando é um incrível papel realizado sob a antiga aliança, pois todos nós herdamos naturezas caídas. Quando Adão pecou, ele desistiu da natureza divina e assumiu a natureza de Satanás. Ele passou isso para seus filhos, que por sua vez passaram para os deles e assim por diante. A natureza caída sempre estará em inimizade contra Iá, porque é uma natureza caída. Pode uma árvore ruim dar bons frutos? Não pode. O mesmo acontece conosco. Uma natureza caída nunca poderá produzir os frutos da justiça, e é aí que entra a antiga aliança. Como dissemos antes, Iá nunca forçará a vontade humana, uma vez que nosso consentimento faz-se necessário. E quando consentimos, tudo o que Yahweh disse faremos, então é dado um derramamento especial do Espírito Santo. Mas isso não nos torna sem pecado. O que isso faz é criar uma guerra em nossas mentes e corações contra a natureza caída que governa em nossa carne. Isto é o que lemos em Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso soa para você como viver uma vida sem pecado? Não. Mas veja que sem a antiga aliança fazendo seu trabalho de preparação no coração, não haveria essa guerra entre nossa mente, que quer obedecer à lei, e nossa carne, que quer continuar pecando aprazivelmente. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Este é o dilema. Mas sem esse fervor do Espírito Santo criando em nós um desejo pelo que é bom, não iríamos querer deixar de pecar. Leia os versículos 21 a 23 de Romanos 7 novamente. Tá. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Iá. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É esta guerra contra a carne que a antiga aliança estabelecida no Sinai encontra em seu caminho. Não devemos simplesmente levantar as mãos, desistir e dizer, sem nenhum estresse, porque a lei foi pregada na cruz. Dessa forma, não nos apresentaremos sem pecado de uma hora para outra. Se fôssemos, não continuaríamos pecando e Paulo não teria escrito com tanta eloquência sobre a luta dos crentes para fazer o que é certo. Quando você é carnal e vendido sob o pecado, não há luta, pois é consistente com sua natureza pecar. A luta só começa quando o Espírito é dado para criar em nós uma ojeriza pelo pecado que uma vez amávamos e um amor pela lei que uma vez desprezávamos. Paulo entendia isso melhor do que ninguém. Aqui está ele designado como apóstolo dos gentios, e ainda assim ele lutou contra o pecado. Abra em 1 Coríntios capítulo 9 e leia o versículo 27. Tudo bem, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até mesmo Paulo lutou com a questão do pecado que insistia em persegui-lo. Ele admite ali mesmo que ele tinha que manter seu corpo sob sujeição. Ele não diz que foi bem-sucedido 100% do tempo, mas que foi uma luta. Mas graças à obra de Iá no coração sob a antiga aliança, agora encontramos uma nova lei em ação dentro de nós,
A lei de Iar que nos faz odiar o pecado que uma vez amamos e amar a lei que uma vez odiávamos. Este é um trabalho preliminar bastante importante e que nos prepara para a atuação de Iar sob uma nova aliança. Em 2015, o cristianismo era a maior religião do mundo, com 2,3 bilhões de pessoas, ou 31,2% da população mundial. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos acredita em uma divindade trina, que consiste em um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa doutrina é tão difundida que as poucas denominações que a rejeitam são tipicamente taxadas como sendo seitas por todas as demais. No entanto, a doutrina de uma divindade trina não é ensinada nas escrituras. É um ensinamento pagão que procura destruir a única forma de aproximação que Yahweh quer ter com cada um de nós. Na verdade, a única passagem das escrituras que se refere a uma divindade trina é uma adição clara ao texto original feita há quase 1000 anos depois de Cristo. Se você foi ensinado a acreditar em uma divindade trina e deseja aprender a verdade, acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Ouça o episódio intitulado Um único Iá versus uma divindade trina. Aprenda a verdade e veja o quanto Yahweh te ama. Ok, então vamos falar sobre a nova aliança. Eu já ouvi pregadores antes dizerem: a nova aliança, ela é igual à antiga, ou seja, obedeça e viva, desobedeça e morra. Eu também já ouvi isso. Na verdade, eu mesmo fui culpado de dizer a mesma coisa. Mas você sabe que tipo de cristão acredita nisso? Não sei. Qual? Os cristãos que sabem que a lei divina ainda é válida, e então eles procurarão observá-la, seja por pura força de vontade ou tentando cumprir diligentemente todas aquelas regras que os impedirão de pecar, ou mesmo entregando sua vontade a Iá para que ele possa ajudá-los a observá-las. E você ainda, Chris, poderá considerar a ideia que eles têm de que a lei deve ser guardada porque ela ainda é válida. Bem, a lei ainda é válida e deve ser guardada. Sim, mas o que está faltando no entendimento deles, e que faltou no meu por um longo tempo, é o conhecimento de como iremos eventualmente parar de pecar. Veja, as pessoas tendem a desprezar a resposta dos israelitas quando Yahweh lhes ofereceu sua aliança. Muitas pessoas pensam que os israelitas eram muito arrogantes. Ou ignorantes. Ou ignorantes demais para saber que eles não poderiam realmente guardar a lei de Yah por suas próprias forças. O fato é que dizer tudo o que Yahweh disse faremos é uma resposta perfeitamente aceitável aos reclames da antiga aliança. Como eu disse anteriormente, Yahweh nunca forçará a nossa vontade e nosso consentimento é sempre essencial. E sob a definição da antiga aliança, os crentes entram nesse acordo por meio da fé. Isso imediatamente cria dentro do coração caído inimizade contra o pecado. O próprio fato de que qualquer pessoa que tenha uma natureza caída possa vir a odiar o pecado e querer parar de pecar é em si um dom da graça. Mas a nova aliança é diferente, e não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Eu errei quando no passado disse que eram iguais. Elas são diferentes, e o próprio Yahweh diz isso. Vamos dar uma olhada em Jeremias 31. Tudo bem. Qual parte? Jeremias 31, versículos 31 a 34. Esta é uma promessa linda e incrivelmente encorajadora. E eu quero que você observe, Chris, enquanto você estiver lendo, que esta é uma nova aliança, mas que é diferente. As alianças são acordos juridicamente compulsórios. Na antiga aliança, os termos eram: obedeça a Yah e receba as bênçãos prometidas. E todos responderam: tudo o que Yahweh disse, faremos. Certo. Agora leia a nova aliança e perceba que é muito diferente da antiga. Tá. Eis, aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como assim? Igual à aliança que fiz com seus pais? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz Yahweh, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Ok, agora vem um ponto alto. Escute. Tá, porque
esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é emocionante. Esta é a cura para o pecado e o segredo para vencê-lo que tenazmente nos assedia, ou seja, esse processo não acontece pelas nossas próprias forças, não é nem mesmo a rendição mais aprofundada que penamos para alcançá-la. Tudo o que qualquer um de nós pode fazer é simplesmente fazer a escolha de se render. Não precisamos agitar artificialmente nossas emoções, mas sim fazermos a escolha de nos render e aceitar a salvação pela fé. Acho interessante que também não seja o que sempre acreditei, que é, se nos rendermos o bastante, Yahushua viverá em mim e assumirá o controle. Não, também não é isso, porque sempre teremos o nosso livre-arbítrio e a morte de Cristo na cruz garante isso. O que isso é promissor é que Yahweh nos presenteará com novas naturezas superiores. Não teremos mais as naturezas caídas que herdamos de Adão, mas seremos restaurados à condição de Adão antes da queda. Isto é o que a nova aliança está prometendo fazer. Bem, isso realmente faz sentido. Se toda a razão pela qual ainda estamos pecando, não importa quão sinceramente nos arrependamos, não importa quão profundamente nos entreguemos, é porque temos uma natureza caída e nunca chegaremos ao ponto de prefigurarmos sem pecado, enquanto ainda tenhamos a tal natureza caída. É isso mesmo. Acho que parte dessa confusão foram as suposições equivocadas que fizemos sobre a natureza de Cristo. Não entendi teu ponto. Bem, no século IV, uma das grandes controvérsias da fé cristã era a luta pela natureza de Yahushua. Os primeiros cristãos sempre acreditaram e ensinaram que Yahushua era totalmente humano. No entanto, no século IV, quando o Concílio de Nicéia, sob a influência de Constantino o Grande, abraçou a doutrina pagã de uma divindade trina, a natureza de Cristo foi subitamente colocada em destaque. Ele não era mais, como sempre foi defendido, o Filho do Homem. De repente, ele se tornou divino. E foi aí que tivemos toda essa apologética confusa, tentando explicar as passagens das Escrituras que contradizem essa ideia. Ouvi pregadores dizerem que Cristo era totalmente humano e totalmente divino. E assim, aplicando esse entendimento ao problema do pecado, é onde temos a ideia de que se nos arrependermos e nos rendermos no máximo de nossas forças, Yahushua viverá em nossos corações por meio da fé, e ele observará de uma forma perfeita a lei divina em nosso lugar. Afinal, se ele fosse totalmente humano e pudesse guardar perfeitamente a lei divina, por que não faríamos? Entendi, mas a verdade é que Yahushua é totalmente humano e nem um pouco divino. A razão pela qual ele foi capaz de guardar a lei de Yah perfeitamente enquanto estava em um corpo humano foi porque ele recebeu a natureza de Adão antes da queda. Certo. 1 Coríntios 15 fala sobre os dois Adãos. Adão, o primeiro, e Adão, o segundo, que é claro, é Yahushua. O versículo 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Para ser o segundo Adão e para obter uma vitória espiritual, Cristo tinha que estar no mesmo nível do primeiro Adão. Suas tentações foram muito piores do que qualquer coisa que Adão teve que enfrentar, mas ele o fez com a mesma natureza sem pecar o de Adão antes da queda. Volte para Romanos 5. Isso é crucial para entender por que ainda estamos pecando e a verdadeira promessa da nova aliança. Romanos 5? Comece no verso 12. Ok. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
A maneira como Yahushua era o segundo Adão não era por viver sem pecado enquanto tinha uma natureza decaída. As Escrituras deixam claro que é impossível viver sem pecado com nossa natureza natural e caída. Ele conquistou onde Adão caiu, vindo como um humano e com uma natureza não caída, mas ainda consistentemente escolhendo obedecer a Yah. Ok, versículo 15, continue. Tá. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Yah e o dom pela graça de um só homem, Yahushua Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua Cristo. Pois assim... Ok, agora ele está chegando ao ponto crucial de toda essa passagem. Pois assim... Tá. Pois assim, como por um só a ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Yahushua Cristo, nosso Senhor. Lemos nesta passagem conclusões que simplesmente não existem. Aqui não está dizendo que, pelo dom do segundo Adão, de uma hora para outra somos galardoados em viver vidas sem pecado. Em vez disso, está dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não precisa da graça quando não tem pecado. Não precisa. A graça é simplesmente um favor imerecido. E quem merece menos favor do que os pecadores? Agora, é claro, o fato de que Yahushua tem uma natureza não decaída enquanto nós a possuímos seria grosseiramente injusto se fosse esperado que observássemos perfeitamente a lei divina. Mas isso não é requerido de nós. Espera-se que nos esforcemos. Isso é parte do conflito entre uma mente que foi renovada e um corpo ainda escravizado a uma natureza decaída. Mas Yahweh não espera que nos apresentemos sem pecado. Ele sabe que não podemos até que ele nos presenteie com uma natureza superior. Uau! Sabe, Will, que isso realmente ressalta como é tão importante continuar estudando para obter mais luz, porque a luz se constrói por si mesma. Já falamos sobre a natureza de Cristo antes, mas eu não conheci o impacto de longo alcance dessa verdade. É por isso que nunca podemos ver antes essas belas verdades das duas alianças. Elas são diferentes, mas ambas são necessárias. Sim, a aliança antiga é um importante trabalho preparatório. Damos nosso consentimento e recebemos como um pré-pagamento do Espírito Santo para criar em nós uma repulsa por nossa natureza decaída. Caso contrário, continuaríamos pecando sem devaneios. Este tema é desenvolvido em Hebreus e vamos dar uma olhada nisso. Abra em Hebreus 7 e leia o versículo 19. Hebreus 7, 19. Esse texto fala sobre o Cristo ressuscitado ser um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito significativo. O sacerdócio terreno ministrou sob a antiga aliança, mas Cristo é o sacerdote da nova aliança, mesmo que ainda não a tenhamos recebido. Leia, por favor. Tá. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Yah. Para recapitular, a lei é como um professor, a qual revela a perfeição do caráter divino, mas também revela nossas falhas. Ela não nos faz novas criaturas e que não tenhamos mais uma natureza pecaminosa. Vá para Hebreus 8. Agora, com o nosso novo entendimento das duas alianças, esta passagem vai ganhar vida. Comece a ler em... Por que você não começa no versículo 6 e lê até o final do capítulo? Ok. Agora, com efeito, obteve Yahushua ministério tanto mais excelente,
quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não havia nada de errado com a primeira aliança. Ela fez o que deveria ter sido feito, que era criar inimizade no coração natural pelo pecado. No entanto, e novamente este é o ponto que todos nós deixamos de atentar, a antiga aliança era insuficiente para nos tornar sem pecado, porque sob ela ainda temos naturezas caídas. Romanos 8:7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Iá, pois não está sujeito à lei de Iá, nem mesmo pode estar. É por isso que continuamos pecando. É por isso que o autor de Hebreus diz que a nova aliança é uma aliança superior. Ok, continue lendo. Ele vai citar Jeremias. Ok. E, de fato, repreendendo-os diz: Eis, aí vem dias, diz Iahua, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz Iahua, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Iahua. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece Iahua, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É por isso que a nova aliança é melhor que a antiga, e é por isso que Hebreus diz que a nova aliança é baseada em promessas superiores, porque com a nova aliança, Yahweh faz o trabalho que nós, em nossa força humana, éramos incapazes de fazer sob a antiga aliança. E isso não é apenas relatado só em Jeremias. É um princípio das Escrituras que, quando Iá repete uma informação, precisamos nos atentar e prestar atenção porque é bastante significativa. Abra em Ezequiel 36 e leia os versículos 24 a 29. Tudo bem. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Então me diga, onde nesta passagem diz que nos tornamos limpos apenas quando nos arrependemos e nos rendemos ao Pai? Simplesmente não diz. Diz? Não diz. Arrependimento e entrega são necessários, mas não são os agentes ativos que transformam pecadores em santos. Viver sem pecado requer uma mudança fundamental em nossa própria natureza. Este é um trabalho que apenas um ser em todo o universo é capaz de fazer, nosso Criador. Ele nos fez, agora sob a nova aliança, Ele nos faz novamente. Ele nos purifica, tira nosso coração de pedra, que é uma referência à nossa natureza caída, e nos dá um novo coração e uma nova natureza. E por fim, Ele coloca seu Espírito dentro de nós. Eu gosto do versículo 27. Yahua coloca seu Espírito dentro de nós, e então Ele nos faz andar em seus estatutos, guardar os seus juízos e observá-los. Então, e tão somente os crentes que abraçaram as oportunidades sob a antiga aliança, finalmente poderão renunciar totalmente ao pecado, mas não antes. E isso acontece somente depois que Yahweh fizer sua obra em nossos corações.
Nosso Criador também é nosso Recriador. Essa é uma boa maneira de colocar todo esse processo. Um penhor do Espírito Santo é dado sob a antiga aliança, mas que será dado em sua plenitude sob a nova aliança. Volte para Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 22. Não tem como eu dar maior ênfase que o trabalho que resta a ser feito, e esse é a ação de Yah e não nossos esforços. Bem, acho interessante que a resposta dos israelitas à antiga aliança seja exatamente o que fizemos também. Tudo o que Yahweh disse, faremos. E nós temos lutado. Como é esperado de nós que o façamos. Claro que sim, mas sem uma compreensão adequada da antiga e da nova aliança, eu vou ser honesto, pode ser desanimador. Não importa quantas vezes eu me arrependa e me renda, eu ainda peco. Ver agora que isso é simplesmente um reflexo de ainda estarmos vivendo sobre a antiga aliança é muito significativo. Satanás realmente dissuadiu os crentes, pressionando-os pela desesperança de tentar viver sem pecado com naturezas caídas. A verdade é que ninguém pode viver sem pecado com uma natureza caída, e Yah não espera que façamos isso. Mas também não devemos parar de lutar e apenas dar de ombros com a mentira de que a lei foi cumprida na cruz. Ainda precisamos dessa lei. Tudo bem, você já está em Colossenses 1? Sim. Quais os versos novamente? 19 a 22. Ok. Porque aprouve a Yah que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui, novamente, é Yahweh que faz o trabalho. Aprouve ao Pai que em Yahushua habitasse toda a plenitude, para que, através da morte de Yahushua, pudéssemos ser libertos da sentença de morte que paira sobre nós devido aos nossos pecados. Yah, então, nos reconcilia consigo mesmo. É tudo Yah. Então, se você está se sentindo desanimado e se duvida de sua própria sinceridade, pare. Apenas pare. Isso é Satanás tentando dissuadi-lo. Yahweh sabe que você não pode guardar sua lei enquanto ainda tiver uma natureza caída, mas ele já resolveu tudo para nós. Abra no Salmo 113 e leia os versículos 1 a 5, e ao fazer isso, quero que você observe novamente quem está fazendo o trabalho. Salmos, está aqui. Vamos lá. Bendize, ó minha alma, a Yahweh, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, a Yahweh, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça. E misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É Yah quem faz tudo isso. Ele faz isso porque, como nosso Criador, ele conhece nossas limitações. Agora desça para os versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É por isso que Yahweh proveu a nova aliança para nós. Ele sabe que somos pó e não espera de nós o impossível. Confie nele. Louve-o pelo dom da antiga aliança que cria em nós inimizade contra a nossa natureza caída e nos prepara para as incríveis bênçãos que nos aguardam quando estivermos sob a nova aliança. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ. Na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
Quando a maioria dos cristãos pensa nas boas novas do Evangelho, eles pensam no perdão de seus pecados. E é claro que isso é uma coisa que alegra o nosso coração, mas as boas novas do Evangelho abrangem muito mais do que simplesmente o perdão pelos pecados pretéritos. Yahuwah se oferece dia a dia para recriar-nos a sua própria imagem divina, e isso é algo que não nos é possível fazer por nós mesmos. É, no entanto, um trabalho de recriação que Yahuwah fará por cada um de nós, caso permitamos. Filipenses capítulo 2, versículo 13, declara: porque Yahuwah é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se você simplesmente estender a mão da fé e agarrar-se à promessa, Yahuwah prometeu que assumiria esse papel de te preparar para tal. Ouça o programa de rádio intitulado O Presente da Obediência. Você não precisa se preocupar com as suas imperfeições, mas simplesmente aceitar esse presente. Procure por O Presente da Obediência no www.wordlastchance.com/português, ou você poderá ouvi-lo no YouTube. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da palavra de Yah. Dennis e Doug Blackstone foram adotados quando tinham 3 anos, e os 2 gêmeos sempre souberam que tinham uma irmã, chamada Connie, e eles não tinham a mínima ideia de como encontrá-la. Repetidas tentativas terminaram em fracasso e, infelizmente, Doug morreu antes mesmo de conhecer sua irmã. Depois de 70 anos procurando por sua irmã, Dennis decidiu fazer um teste de DNA. Foi esse teste que finalmente conseguiu fazer com que esses irmãos se encontrassem depois de muito tempo. Dennis enviou uma mensagem para Connie, e de uma forma bastante simplória ele escreveu: me disseram que eu tinha uma irmã chamada Connie, e eu estava curioso e gostaria de saber se esse sentimento também é o seu. O que Dennis não sabia é que Connie também estava procurando por seus irmãos. Ela estava ao volante quando uma mensagem chegou, e ela ficou tão chocada que teve que parar no acostamento para processar o que acabara de ler. Para sua surpresa, eles viviam a menos de 1 hora de distância, e uma televisão local transmitiu o encontro dos irmãos. A alegria em seus rostos quando se encontraram era muito real para todos os que puderam presenciar aquela cena. Eles passaram a vida inteira procurando um pelo outro e finalmente haviam se encontrado. Yahushua contou uma parábola sobre um reencontro que era bastante aguardado. Em sua parábola, um filho, de uma forma egoísta, exigiu que seu pai lhe desse sua herança imediatamente, em vez de esperar pela morte do pai. Quando o pai cumpriu o seu desejo, o filho saiu de casa e desperdiçou sua herança em uma vida desregrada. Depois, quando veio a fome, o filho caiu em si e lembrou-se de sua casa e de seu pai. Lucas 15, 17-19 diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. O versículo seguinte, versículo 20, é o meu favorito. Diz: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. Você entendeu? Quando ele ainda estava muito longe, seu pai o avistou. Esse pequeno detalhe nos diz que seu pai estava esperando por ele. Ele estava olhando para a estrada com saudades, esperando que seu filho aparecesse no horizonte. Yahushua contou essa parábola para que tivéssemos a convicção de que nosso Pai Celestial estaria à nossa espera. Ele anseia por um encontro com você. Não importa o que você tenha feito, o que você tentou fazer e não conseguiu, ou mesmo quanto tempo você tem estado longe dele. Ele ainda está esperando de braços abertos para recebê-lo em sua casa. Não espere até que você se torne uma pessoa digna, ou até que você tenha resistido à tentação 6, 10 ou 1 dúzia de vezes, a fim de demonstrar que você está totalmente arrependido de seus maus caminhos. Vá até ele agora e do jeito como está. O menor desejo do seu coração de se voltar a ele é o Espírito do Pai tentando te atrair a ele. Então, o que você está esperando? Vá a ele agora, da forma como você está. Ele irá ao teu encontro quando você estiver vindo ao longe, envolvendo-o em seus braços de amor infinito e dizendo: bem-vindo ao lar, eu senti sua falta. Jeremias 31, versículo 3 diz: de longe se me deixou ver Yahuwah dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Essa nova compreensão das duas alianças é alucinante. Eu tenho trabalhado sob esta culpa esmagadora por tanto tempo porque eu entendia que a razão pela qual eu continuava pecando era porque eu simplesmente não tinha me arrependido bastante, ou me rendido bastante, ou qualquer coisa do gênero. Eu sei disso. Satanás, na verdade, cria toda uma estrutura para jogar sobre nós a culpa, não é isso? Mas devemos sempre lembrar que Yahweh é nosso pai. Um pai amoroso exigiria o impossível de seu filho. Você é um pai, certo? Quando você vê seu filho lutando e você sabe que não há como ele fazer o que ele está tentando fazer, qual é a sua resposta? Você diz o quão ruim ele é no que ele está tentando fazer? Ou você diz para que ele se esforce mais? Ou você faz por ele o que sabe que ele não pode fazer por si mesmo? Bem, qualquer tipo de pai amoroso vai intervir e ajudar. Se você sabe que seu filho está tentando fazer algo que é literalmente impossível para ele, apenas dizê-lo para que ele se esforce mais, e mais é, na verdade, um pouco maldoso. Yahweh é nosso pai amoroso, e ele sabe que somos apenas pó, assim como conhece nossas naturezas caídas. Ele sabe que não podemos nos transformar de repente em santos sem pecado. Então, com a nova aliança, ele fará por nós o que nunca seremos capazes de fazer por nós mesmos. Essa é uma promessa para guardar como um tesouro. E quando isso acontece? Isso é uma coisa que ainda não abordamos. Eu gostaria de saber exatamente quando ele faz isso. E quando ele nos recria. Eu fui criado ouvindo que durante o tempo de angústia, profetizado por Daniel, os crentes teriam que estar já sem pecado. Você está mais perto agora de se libertar de certos pecados do que quando você tinha, digamos, 20 anos. Dificilmente. Quanto mais eu vivo, mais tempo eu tenho para pecar. Eu certamente não estou mais próximo de me livrar dos pecados que me assombram. Então, o que nos faz pensar, se ainda não fomos transformados em santos sem pecado, que mudaremos em qualquer data futura? Certamente, não pelas nossas próprias forças. Ou mesmo nossa força combinada com a de Yah. É tudo ele. E quando? Quando Yahushua retornar para estabelecer o reino de Yah na terra e não antes. O último capítulo da Bíblia nos dá um vislumbre do que espera todos os que entram no estatuto da nova aliança com Yah, permitindo que ele escreva sua lei em nossas partes mais profundas do ser. Vá para Apocalipse 22 e vamos dar uma olhada. Apocalipse 22, versículos 1 a 5. Temos aqui um anjo mostrando a João a vida na terra renovada. Diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Yah e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. A maldição, é claro, é a do pecado e de nossa natureza decaída, e isso não será mais um problema. Agora observe a descrição dos salvos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Yah e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Yahweh Elohim brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando Moisés pediu para ver o rosto de Yah, ele não pôde, porque ninguém com uma natureza decaída poderia vê-la e viver. Mas aqui os santos poderão contemplar a face do Pai sem medo. E o motivo? Eles têm seu nome em suas testas. Seu próprio caráter foi impresso em seus lobos frontais e foram dotados de uma natureza nova e superior, e agora refletem perfeitamente a imagem divina. Este é o futuro prometido a todos os que entram em um relacionamento de aliança com Yah, nosso Criador e nosso Recriador. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Yahushua. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.